capítulo 3, o verso 1 a seguir. Como nós temos feito todas as terças-feiras, faremos uma leitura responsiva dos 10 primeiros versículos. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos, juntamente com o pastor Aparecido, estarão lendo os versos de números pares. Quero com muita alegria cumprimentar os nossos irmãos e amigos que através das redes sociais estão acompanhando mais uma reflexão, mais um momento de palavra de Deus na sua Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de Atibaia. Deus abençoe grandemente você. Hoje nós estaremos meditando sobre um tema muito importante, pensando nas coisas de cima. Para tanto, quero convidá-los para lermos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, e o verso 1 a seguir. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. E vos revestistes novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Glória a Deus. Por gentileza, tome o seu assento, louvando, glorificando, exaltando o nome poderoso do Senhor nosso Deus. É sempre um privilégio, é sempre uma alegria quando nós podemos nos assentarmos para ouvir a palavra de Deus, para meditar na sua santa e gloriosa palavra. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, é fortaleza para a nossa vida espiritual. De forma que eu sempre digo que são bem-aventurados aqueles que podem terminar um dia de trabalho, um dia de labor, na casa do Senhor, servindo, adorando, meditando na sua santa e gloriosa palavra. E neste dia, em poucos minutos, nós estaremos falando alguma coisa sobre esse texto precioso que nós acabamos de ler, com o tema Pensando nas coisas de cima. Os versículos que nós lemos, eles nos dão o direcionamento de como nós devemos agir para que isso se torne uma realidade na nossa vida. Os primeiros versículos, ou o primeiro versículo lido, ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, esse primeiro versículo, ele nos diz que quando nós tomamos a nossa decisão de servir a Deus, a nossa vida deve mudar de rumo.
Então diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde o Senhor Jesus Cristo está sentado à direita de Deus. Então, uma recomendação. E quando fala em buscar as coisas que são de cima, fala em ações. Buscar é ação, é uma ação. Aleluia. Então, consciente que somos do compromisso que assumimos, não só o compromisso assumido, mas das bênçãos que temos recebido de Deus, através da salvação da nossa alma, através do perdão dos nossos pecados, através dessa nova vida que nós estamos empreendendo, onde nós podemos desfrutar da comunhão de Deus, da presença de Deus, do favor de Deus, da mão de Deus estendida na nossa vida, no dia a dia, nos guardando, nos livrando, confortando o nosso coração, nos dando força para vencer as intempéries desta vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Consciente disto, então nós devemos praticar esta ação de buscar as coisas que são de cima. E quando a palavra de Deus nos aconselha para buscar as coisas que estão de cima, ela fala isto, e a palavra de Deus é maravilhosa, porque eu sempre digo, a palavra de Deus é como um manual para quem quer ir morar no céu. É uma bússola que indica, direciona o nosso caminho. Então, a palavra de Deus, quando ela fala que nós devemos buscar as coisas que são de cima, e eu disse que buscar é uma ação, aleluia, ela está dizendo que se nós não fizermos isso, não tomarmos essa iniciativa de buscar as coisas que são de cima, nós vamos ficar presos nas coisas aqui desta terra. Aleluia. Mas nós temos que buscar as coisas que são de cima, porque nós vamos para lá. Aleluia. O nosso alvo não é esta terra, não é ficar aqui nesta terra. Nós temos que ter a consciência que nós estamos aqui de passagem, glória a Deus, mas que nós vamos morar nos céus com o Senhor Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe importante. Se você não tiver a consciência que você está aqui nesta terra passageiramente, você vai continuar passageiro aqui nesta terra. Aleluia. Você, consciente ou não. E quando a palavra de Deus diz que nós devemos buscar as coisas que estão de cima, ele está dizendo, olha, tenha consciência que a nossa vida é passageira. Há um versículo bíblico que diz que é como um conto ligeiro. Aleluia. Alguns vivem mais alguns dias, outros menos, mas a verdade é que todos, aleluia, vão deixar esta vida. Glória a Deus. E a palavra de Deus, quando fala dessa ação de buscar as coisas que estão de cima, ela está dizendo que nós devemos nos prepararmos para a vida futura. Porque se você tiver consciência que a vida é passageira e você se preparar para ir morar nos céus com o Senhor Jesus, amém. Se você não tiver essa consciência e não se preparar, a vida vai ser também passageira para você, e você vai perder a oportunidade de passar a eternidade com Deus. Aleluia. E o propósito de Deus é salvar. Deus tem o desejo, o propósito de salvar a todos. Quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, então a palavra de Deus está dizendo que Deus amou a todos. Aleluia. Não há distinção. O propósito de Deus é salvar a todos. Agora, se você quer que o propósito de Deus se torne realidade na sua vida, então procure buscar as coisas que são de cima. Aleluia, porque o inimigo das nossas almas vai querer te levar a ficar pensando e buscando as coisas desta terra, as coisas daqui de baixo, como se você fosse viver eternamente, como tudo da sua vida fosse esse período que você está vivendo aqui na face da terra. É bom que nós lembremos, é bom que nós recordemos, todos nós temos uma eternidade para viver. E Deus usa o profeta
Daniel dizendo, olha, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. O que Deus estava falando através do profeta Daniel? Está dizendo, a vida eterna é para todos. Uns vão desfrutar a vida eterna com Cristo, aleluia, no gozo eterno. Outros na vergonha e no desprezo eterno. Por isso que eu disse, se você tiver consciência que a vida é passageira e começar a se preparar, buscar as coisas que são de cima, você está preparando o seu futuro. Se não tiver, a vida vai continuar passageira, porque ela é passageira para todos. Aleluia. E, infelizmente, a sua eternidade será aquela eternidade que Deus usou o profeta Daniel para dizer, de vergonha e desprezo eterno, de sofrimento eterno. Então, ouça o que diz a palavra de Deus. Busque as coisas que são de cima. Glória ao nome do Senhor. Ação. Aleluia. Mas o próximo versículo diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Aleluia. O primeiro versículo lido fala de ação. O segundo versículo fala de ocupação. Ocupe o seu tempo pensando nas coisas que são de cima. Aleluia. Você tem que ter a ação de pensar, mas tem que estar ocupado, pensando nas coisas que são de cima. Aleluia. E por quê? A palavra de Deus, através da sua palavra, usa Paulo para nos aconselhar a pensar, estar ocupado, aleluia, nas coisas que são de cima. Por que ele fala isto? Aleluia. Porque se nós não nos ocuparmos pensando nas coisas que são de cima, nós seremos tragados com as coisas que são daqui de baixo. Elas vão tomar todo o nosso tempo, vão sufocar todo o nosso tempo, de tal maneira que você não terá tempo para servir a Deus. Algumas vezes eu tenho encontrado com pessoas e tenho falado, olha, você não tem ido, não tem servido a Deus, não tem participado dos trabalhos, dos cultos, mas eu ando muito ocupado. Eu acho tão triste quando alguém não tem tempo para Deus. Deus fez tudo por você. Deus deu tudo para você. Deus tem te sustentado. Deus tem te abençoado. Aleluia. Como não vou ter tempo para quem está cuidando de mim? Para quem está me sustentando? Aleluia. É realmente uma loucura muito grande. Mas infelizmente, aleluia, o inimigo tem enganado muitas pessoas, tem sufocado pessoas com tantas coisas, com tantos afazeres, aleluia, que ele não tem tempo. Aleluia. É por isso que o primeiro versículo disse, buscai ação. Aleluia. Eu quero te dar um conselho. Se você não tem tempo para Deus, crie esse tempo. Aleluia, mas você precisa buscar ao Senhor. Precisa dedicar a sua vida para o Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E quando você faz isso, o beneficiário é você mesmo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Porque os propósitos de Deus vão se tornar realidade na sua vida. Aleluia. Qual é o propósito de Deus? Vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Por isso ele diz aqui, olha, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus é muito sábio através da sua palavra. Ele fala isso conosco porque, aleluia, existem milhares de opções. E essas opções, parece que elas vão aumentando à medida que o tempo vai passando, para que você deixe as coisas de Deus de lado, e fique somente nas coisas desta terra. São coisas que chamam a atenção,
São coisas que muitas vezes lhe dão prazer, prazer momentâneo, prazer passageiro. São coisas que às vezes tiram, aleluia, a tua atenção, roubam o seu tempo, para que você não possa buscar ao Senhor, aleluia. E muitos dizem assim, eu gostaria, eu tenho até vontade, eu me sinto tão bem, mas o tempo não dá. Por isso que eu disse, se você não tem tempo para Deus, comece a criar um tempo para Deus. Aleluia, buscai as coisas que estão de cima e pensai nas coisas que são de cima e não na terra. Eu disse que essa expressão pensar fala de ocupação. Aleluia. E Deus, quando criou o homem, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Que é o livre-arbítrio? É a capacidade, a condição que o homem tem de fazer a escolha livre, aleluia, e é você quem escolhe, então escolha um tempo para Deus, oh, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. É interessante que quando nós começamos a escolher, separar, buscar, e pensar nas coisas que são de cima, nós vamos descobrir tantas coisas boas, vamos descobrir a realidade da vida, o quanto Deus é bom, o quanto Deus tem nos ajudado, o quanto Deus tem nos amado, o quanto Deus tem cuidado de nós e nos mínimos detalhes, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas quando, aleluia, o seu tempo, aleluia, de pensar nas coisas que são de cima, está ocupado nas coisas que são de baixo, que catástrofe, que desastre, aleluia, porque aqui embaixo tem tanta coisa ruim, tem tantos problemas, tem tantos desafios, e infelizmente tem muita gente que tem se mergulhado nesses problemas, nesse desafio, e não consegue enxergar um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que quer lhe ajudar, aleluia, está sendo afogado no meio dos problemas, dos desafios, das dificuldades, aleluia, e o Senhor está aí ao teu lado dizendo, olha, se você me buscar, se você começar a pensar, aleluia, nas minhas coisas, eu vou te ajudar. Eu vou abrir portas para você. Eu vou fazer milagres na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas tudo o que o inimigo quer é que você fique pensando nos horrores desta vida. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E o maligno tem feito tantas coisas, aleluia, e aqueles que não buscam e nem pensam nas coisas que são de cima, na sua visão limitada, ele só vê as obras do maligno, só vê catástrofe, só vê coisa ruim, aleluia, só vê dificuldades, problemas, injustiça e tantas coisas, e Deus continua dominando sobre todas as coisas. Quem sabe o Senhor Deus está falando com pessoas, aleluia, que exatamente por não ter buscado as coisas que são de cima, não ter pensado, não estar pensando nas coisas que são de cima, já perderam até as perspectivas da sua vida. Aleluia, você só enxerga injustiça, aleluia, catástrofe. Aleluia, essas injustiças, essas catástrofes, elas existem porque o mundo jaz no maligno, mas a presença de Deus e a ação de Deus também é real. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Quando você começa a buscar e pensar nas coisas que são de cima, você vai ver que o que Deus coloca à nossa disposição supera todas as coisas desta vida, glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu gosto muito de um versículo que Deus usa Paulo quando ele diz, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, esse versículo está dizendo, olha, o pecado tem aumentado, tem abundado por aí, mas a graça de Deus é maior. A graça de Deus é maior, glória ao nome do Senhor, aleluia, ela superabunda, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas para você desfrutar, para você enxergar, você precisa ação, buscar as coisas que são de cima,
Aleluia. Você precisa se ocupar pensando nas coisas que são de cima. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Infelizmente o nosso tempo é tão curto, mas o texto que nós lemos, ele diz, por que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e buscar? Aleluia, porque, aleluia, na presciência de Deus, e a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós já estamos mortos para as coisas desse mundo. Aleluia. É por isso que nós estamos apenas de passagem por aqui. Aleluia. A nossa cidade, onde nós vamos morar, é os céus. A vida verdadeira não é esta vida, é a vida eterna. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Porque, aleluia, já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Aí o verso 4 vem dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Aleluia. Então esses dois versículos que nós lemos, o 3 e o 4, aleluia, ele nos diz o seguinte, aleluia, nós já estamos mortos, aleluia, nossa vida já está escondida com Cristo em Deus, aleluia. Só que o tempo que nós veremos isso ainda não aconteceu. É por isso que você deve ter ouvido, ou deve ter lido, que nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. E aqui, por isso esse texto diz, mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aleluia, glória ao nome do Senhor, Jesus vai se manifestar, aleluia, e quando se manifestar, isto vai se tornar uma realidade na vida de cada um de nós. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, você vai fisicamente desfrutar disso quando Cristo se manifestar. E é o que nós estamos esperando. A qualquer momento, a trombeta angelical soar, aleluia, e nós ouvimos a voz do Senhor dizendo, subi, e nós vamos subir ao encontro do Senhor. Estaremos para sempre, para sempre, para sempre com Ele. Oh, glória ao nome do Senhor, aleluia. Enquanto nós aguardamos isso, nós temos que, aleluia, buscar ação e nos ocupar das coisas que são de cima, porque o inimigo quer roubar, aleluia, essa dádiva tão grande que Deus nos deu, a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, o inimigo quer roubar. Aleluia, agora quando nós estamos em ação buscando, aleluia, é por isso que nós temos o nosso momento de oração, é por isso que nós temos o nosso momento de leitura da palavra de Deus, é por isso que nós temos o nosso momento de meditação, estamos nos cultos, buscando ao Senhor, meditando, louvando, adorando a Ele, estamos buscando as coisas que estão de cima, e quantas vezes nós estamos no culto, e o culto se transforma num verdadeiro ambiente dos céus, quando nós sentimos a presença de Deus, aleluia, o Espírito Santo se manifestando em nosso meio, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, é o exercício que nós devemos fazer, buscar as coisas que são de cima, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas quando ele diz pensar, ele diz que pensar é se ocupar, aleluia, porque quando nós não nos ocupamos das coisas que são de cima, as coisas dessa terra querem roubar o privilégio de você sentir a presença de Deus, de você passar momentos de comunhão com Deus, aleluia. Ele quer colocar outras coisas, quando diz pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, quer colocar coisas desta terra, desta vida, para que você fique se ocupando-se nela e esqueça-se de ocupar nas coisas que são de cima, aleluia. E quando você começa a se ocupar nas coisas desta terra, aí você começa a não ter tempos para as coisas que são de cima,
Aleluia. E a sua fé vai sendo solapada. Você vai se enfraquecendo, e de repente você não tem mais força, não tem mais ânimo, não tem mais vigor, porque esqueceu da ação e ocupação, buscar ação, ocupação, pensar nas coisas que são de cima. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas o texto sagrado, ele vai mais um pouco adiante, quando ele diz: mortificai, verso 5, pois vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O que ele está dizendo aqui nesse texto sagrado? Aleluia. Quando eu busco, aleluia, automaticamente eu vou mortificando os membros que estão na terra. Aleluia. Porque quando é incompatível alguém buscar a Deus, buscar as coisas que estão de cima e viver numa vida de prostituição, de impureza, de idolatria e tantas outras coisas, não dá para viver. Aleluia. Agora, quando você não busca, essas coisas acabam tomando uma importância tão grande na sua vida. Você acaba ficando escravo dessas coisas. Aleluia. Agora, quando você busca as coisas que são de cima, Deus te liberta dessa escravidão. E quem sabe o Espírito de Deus está falando com pessoas, aleluia, que tem sido escravo dessas coisas. Talvez você diz: eu não sei como eu me libertar, como eu me livrar. Aleluia. Ação, busque as coisas que estão de cima. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E diz o verso seguinte: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia. Quando nós não buscamos as coisas que são de cima, ficamos escravos das coisas aqui desta terra, então a ira de Deus se manifesta sobre a vida dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres. Aleluia. E é por isso que existem tantos revoltados, aleluia, tantos inconformados, aleluia, com os fatos, aleluia, que ocorrem, aleluia, no dia a dia da sua vida, porque não tomou a iniciativa de buscar as coisas que são de cima. Aleluia, estão escravos, aleluia, das coisas desta terra, e vivem praticando elas. Ele não vê, não consegue enxergar uma outra alternativa, não dá para viver. Aleluia. Quantas vezes eu já vi, talvez você já tenha visto, pessoas dizendo: eu não consigo me livrar desse vício, não dá, eu não consigo viver sem esse vício. Aleluia. Se você começar a buscar as coisas que são de cima, Deus te liberta. Aleluia. Uma certa ocasião, Jesus falando com os judeus, ele disse: olha, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Jesus é a verdade. Esse versículo, esse texto sagrado continua dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Oh, glória ao nome do Senhor, aleluia. Comece a buscar as coisas que são de cima. Você vai ver o Senhor Deus operando na sua vida, te libertando, te transformando, aleluia, te dando condições, aleluia, de servir a Deus verdadeiramente. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes dos velho homem com os seus feitos. O nosso tempo, como eu disse, é muito limitado, já está encerrando o momento da nossa reflexão nesta noite. Mas esses versículos que nós lemos falam também de coisas que são desta terra, que trazem um mal tremendo. Eu disse há pouco que ela escraviza o homem. Aleluia. Então ele diz: olha, quando você começa a buscar as coisas que estão de cima, você se despoja de algumas coisas, você
se descarta algumas coisas da sua vida. Quais são essas coisas que diz aqui? Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, de palavras torpes da vossa boca, da mentira não mintais uns aos outros, pois já vos desviste dos velhos homens e dos seus feitos. Então, nós, quando começamos a buscar as coisas que são de cima, tem algumas coisas que nós vamos descartando da nossa vida. A ira, a cólera. Quantas pessoas iracundas vivem aí, se ira com tudo, com todas as coisas. Aleluia. Se ira com o barulho, se ira com o silêncio, se ira com a voz das pessoas, se ira com tudo. Aleluia. São ações do inimigo que escravizam o homem nas coisas que são debaixo daqui desta terra. Aleluia. Mas quando você começa a buscar, aleluia, e se ocupar pensando nas coisas que são de cima, oh, aleluia, Deus vai te libertar de todas essas coisas. Ele vai mudar, transformar totalmente a sua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E você vai saber o quanto é bom servir, quanto é bom adorar, quanto é bom estar ocupado nas coisas que são de cima. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas aí, a segunda parte desse texto, contexto, você pode ler e pensar no verso 10 a seguir, fala, aleluia, nas coisas que são de cima. Nessa nós devemos nos ocupar, buscar, estar pensando. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E diz o verso onde não há grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. A primeira coisa que está dizendo aqui, quando nós buscamos as coisas que são de cima, aleluia, não há essa questão de preconceitos, aleluia, Deus liberta, aleluia, nós somos irmãos, somos filhos de Deus, estamos caminhando para o céu. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Revestidos como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas, misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, aleluia, são qualidades daqueles que buscam as coisas que são de cima, aleluia. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando forte e poderosamente em nossos corações, aleluia. Mas não deixe de ler até o final desse capítulo, porque essa segunda parte aqui fala exatamente, aleluia, dos predicados daqueles que buscam as coisas que são de cima e que pensam nas coisas que são de cima. E esses predicados estão aí à disposição para que você possa desfrutar, aleluia, para que a salvação, aleluia, seja realmente algo positivo na sua vida. Que você possa viver mesmo a realidade de alguém que já ressuscitou com Cristo. O primeiro versículo começa dizendo: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando forte, poderosamente em vossos corações. Se você foi abençoado com esta mensagem, não se esqueça, mande um link ou recomende as nossas páginas para os seus amigos, AD Belém Atibaia, no YouTube, Facebook, no Instagram. Se você não fez a sua inscrição ainda no YouTube, faça a sua inscrição, ative o sininho para que quando tiver uma nova mensagem, uma nova reflexão, você seja avisado. E assim juntos nós vamos continuar servindo, adorando este Deus maravilhoso. Deus abençoe, até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.